perguntar justamente uma questão, quer dizer, coligada a esse ponto que o senhor falou. A primeira turma está julgando, né? Já recebeu várias denúncias, temos vários réus, acho que já passou, temos uma dúzia e meia em torno disso. No momento, outros vão ser apreciadas essas denúncias pela primeira turma e de início começou apreciando já com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E foram 5 crimes atribuídos ao ex-presidente, acabaram sendo recebidos. Havia indícios suficientes. Eu estou dando uma de jurista, me corrija, por favor. Os indícios, é bom lembrar que indício não é prova, não é condenação, quando você vira réu, porque as pessoas querem antecipar as coisas no Brasil, querem fazer com muita pressa, e fazer com pressa vai ter injustiça. Bem, o presidente, portanto, é réu em 5, 3 deles são penas graves: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, formação de quadrilha, e depois tem outras penas menores vinculadas ao patrimônio público. O senhor acredita, eu sei que não é antecipar o julgamento, não é correto, eu sei que precisa ver os autos do processo, não sei tudo isso, mas eu gostaria do senhor, pelo que o senhor acompanhou até agora, é possível nós termos uma condenação do presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal? É difícil dizer isso, né, Vila? Você sabe, até com a minha responsabilidade, não de ex-presidente ou parlamentar, mas da área jurídica, né? Eu sou da área jurídica, então eu uso suas palavras. Realmente é preciso examinar os autos, ver o que é que está nos autos, quais são as provas, contraprovas. Isso vai ler um longo debate. Você disse bem, você tem o chamado indiciamento, que significa apenas que a Polícia Federal fazer o inquérito e ver que há indícios de, porque isto vai depois para o Ministério Público para denunciar. E a denúncia tem que ser recebida pelo Judiciário. Essas fases até já foram superadas, a denúncia foi recebida. Mas agora é que começa o processo. Prova, contraprova, perícia, discussões as mais variadas, argumentos os mais variados. Então eu não sei bem o que vai acontecer. Se me pautar pelo noticiário atual, não é? Parece que haverá condenação. Mas este é um juízo um pouco apressado, porque, em primeiro lugar, haverá um certo desprezo pelo critério da chamada defesa, né? Porque parece que não adianta se defender. Você se defende e igualmente está condenado. Não é isso, a defesa poderá ser tão produtiva, tão eficiente, que derrubará as eventuais acusações. É preciso aguardar, não é? Eu confesso a você, eu não acho útil essa coisa de prender presidente, essa coisa, isso instabiliza um pouco o país, né? Se houver uma solução que não leve a isto, desde que as provas sejam conducentes a essa posição, eu acharia útil. Como, por exemplo, como que seria, presidente, se ele pudesse, hipoteticamente, a pessoa X, não estou me referindo especificamente a Jair Bolsonaro, for condenado a uma pena, porque as penas são severas nesses 3 artigos, mas vamos dizer que seja algo em torno, vamos falar de 20 anos, como não cumprir a pena? Que alternativa nós poderíamos ter? Bom, no campo jurídico? No sistema normativo nós temos a tese de que quem cumpre 1/6 da pena, se tiver bom comportamento, etc., já pode ser liberado, né? Isso acontece até com razoável frequência. De outra parte, há a figura do indulto, né? Muitas vezes, sem embargo de não ter cumprido 1/6 da pena, há indultos presidenciais. Eu, quando fui presidente, eu fiz indulto no Natal, tradicional, mas fiz indulto também em 2 oportunidades em função das mulheres. No Dia das Mães, eu pratiquei um indulto que atingia aquelas que eram mães, não é? Que tinham filhos menores, não é? Que estavam em casa, não estavam com elas, e um outro também, um indulto no dia da mulher, não é? Em função também das mulheres, porque você sabe, Vila, havia muita gente, muitas mulheres que eram detidas porque eram simplesmente condutoras, se me permite a expressão, chamadas de mulas, né? Que levavam droga para o companheiro que estava na prisão, né? E às vezes era pega e ia parar na prisão, não é? E este foi uma das hipóteses de indulto, né? São os indultos humanitários, né? Então são hipóteses que podem ocorrer, não é? Essa do 1/6 da pena, se você foi condenado a 12 anos, 1/6 da pena são 2 anos, não é isto? Eu acho que o Supremo pode dar uma solução a isso e acharia útil. Acharia útil porque a minha tese é da pacificação. Você sabe que eu não sou de briga, né? Então, a minha tese é da pacificação do país. Mas não porque eu queira, é porque a Constituição determina. Você sabe que a Constituição é plena de dispositivos
que determinam a solução pacífica de todas as controvérsias, seja no plano interno, seja no plano internacional. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo no plano internacional, né? A Constituição diz que você não pode, os artefatos nucleares só podem, agora que se fala tanto em artefato nuclear, né? Os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos. E no Brasil é agricultura, energia, agricultura, né? Não pode ser utilizada para outros fins. Então, esta ideia da solução pacífica de controvérsias é o tema da Constituição. As autoridades constituídas têm que praticar a tentativa de pacificar o país. Eu me recordo, eu tinha no meu governo, eu tive problemas com o Supremo Tribunal Federal. Uma ocasião eu pratiquei um indulto, suspendeu-se o indulto por quase um ano, mas a advocacia, Defensoria Pública entrava com vários pedidos, porque já tinha presos que poderiam desfrutar do indulto e demorou muito, foi julgado o indulto. No dado momento eu nomeei uma ministra que tinha na Ministério do Trabalho, ela tinha uma reclamação trabalhista de uma empregada doméstica, foi um escândalo e houve uma liminar. Eu nunca critiquei o Supremo, eu dialogava e naturalmente a minha área jurídica dialogava com argumentos jurídicos nos autos, né? Então, por quê? Porque quando você presidente, começa a criticar muito um dos poderes, você cria uma instabilidade institucional muito grande, né? Eu estou dizendo isso porque aí entra a tese da pacificação, né? Eu acho que o Supremo vai colaborar com essa tese da harmonização, da tranquilização do país. Eu vou passar para um outro ponto, presidente, mas eu me permito perguntar ao senhor. Eu lembrei aqui do presidente Juscelino Kubitschek, que em momentos difíceis, 2 vezes, fez anistia a Jacareacanga e Aragarças, né? Mas eu queria colocar uma seguinte questão que muitos dizem em relação ao 8 de janeiro. Se não tiver punição, é um estímulo para novas ações como aquela. O que o senhor acha? Eu acho que sim. Agora, eu só reconheço que eu tenho um pouco de dúvida em relação à chamada dosimetria, as penas que foram impostas. Perfeito, né? perfeito. Eu acho que não pode deixar de haver punição por uma razão, porque também a Constituição diz que você não pode fazer nenhum movimento que pretenda derrubar a democracia no país. E esse movimento nitidamente foi isso, porque, digamos, agressão a prédios públicos, Vila, isso ocorre. No meu governo, quando tramitava a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, chegaram 1.200 ônibus lá um dia de manhã, às 8 horas da manhã, e botaram fogo em ministério, invadiram o Congresso Nacional, queimaram carros, um movimento fantástico. Para você ter ideia, eu vi que a Polícia Militar do Distrito Federal não continha aquele movimento, eu pedi para o Gabinete de Segurança Institucional decretar uma GLO, uma garantia da lei da ordem, chamei Forças Armadas às 4 horas da tarde, quando foi 6 horas da tarde, acabou tudo, o pessoal tomou o ônibus, foi embora, e, claro, deu noticiário naquele dia, deu noticiário na noite seguinte, mas quando foi no dia seguinte, aí eu me lembrei do Juscelino, viu? Esse exemplo que você está dando, que era um pacificador, né? Sim. Quando foi 2 horas, 3 horas do dia seguinte, eu dei uma entrevista e um repórter perguntou: "Ô presidente, o que é que achou do movimento de ontem?" Ele disse: "Você usou uma expressão correta. Ontem para mim é passado. Eu não falo de passado. Vou falar de amanhã, que é futuro." Você sabe que à noite desapareceu o noticiário, não se tocou mais no assunto, certo desprezo, convenhamos, pelo movimento, que não foi bem sucedido, né? Então eu acho que isto da pacificação é uma coisa que nós devemos pregar a todo momento. Ainda agora, Vila, eu tenho sido procurado por governadores que delicadamente vêm me pedir conselho. Eu digo: vocês sabem mais do que eu. Mas coincidentemente, praticamente 5 governadores vieram a mim, individualmente. Eu disse: olha, vocês poderiam fazer uma grande coisa pelo país. Vocês poderiam se reunir, como vocês têm mais ou menos a mesma posição, propor um programa para o Brasil, porque o Brasil não tem projeto. Eu tinha projeto, eu tinha pontos para o futuro. Um programa para o Brasil e depois, lá na frente, vocês decidem quem vai ser o candidato. Não é uma coisa fácil. Sim. Eu reconheço que não é coisa fácil. Mas é uma forma de você até prestigiar o eleitorado. Porque hoje você vê eleição é nome contra nome. O que eu quero é que seja projeto contra projeto. E quem comanda o projeto
eu estou de acordo com o projeto, eu digo, quem comanda esse projeto? É fulano, eu voto nele. Vamos ver. Eu quero voltar a essa questão, presidente. Eu queria antes colocar, que eu acho super importante, colocar a seguinte questão. O senhor, agora não como necessariamente jurista, mas como um político experiente, ex-presidente da República, ex-vice-presidente, várias vezes presidente da Câmara dos Deputados, etc. O último quadrênio presidencial, o senhor considera que a democracia foi colocada em risco? Olha, eu acho que houve ataques à democracia, não tenho a menor dúvida. O próprio ex-presidente, né? A meu modo de ver, até tomo a liberdade de dizer, ele fez um grande esforço para perder a eleição, não é? As coisas que ele dizia, e eu digo isso aqui, porque nas pequenas oportunidades em que ele me consultou, eu disse, você precisa tomar cuidado com isso, não é? Você, tinha aquele tal cercadinho de manhã, você de manhã já vai lá e fala tudo que tem que falar, não sabe o que vai acontecer durante o dia, gera uma conflitância extraordinária. Durante o dia você ataca os poderes da República, não pode. Você tem que harmonizá-los, sem embargo de você ter eventuais contestações no plano pessoal, mas você tem que dialogar com os poderes, não é? E você mencionou aí o episódio de 2021, né, de 7 de setembro. Isso. Que foi uma solução que eu dei naquele momento, a pedido dele até, junto ao Supremo Tribunal Federal, que naquele momento pacificou o país, né? Porque poderia haver um conflito civil de dimensões significativas, né? Então, acho que é isto, viu? Eu acho que nós temos que caminhar por aí. Deixa eu perguntar uma questão, para trazer uma questão bem contemporânea, mas antes colocar para o senhor presidente. O senhor se considera uma vítima da Lava Jato? Sabe que não, interessante, a Lava Jato é o seguinte, ela teve seu papel no país, Agora, interessante, ultrapassou limites. E aqui no Brasil é assim, quando um lado ultrapassa limites, quando vem o contra-ataque, também o contra-ataque ultrapassa os limites. Você percebe? Então, o que houve naquele momento foi um ultrapasse de limites. Né? E formou-se a ideia de que tudo... Aliás, interessante, um dia eu disse que setores da imprensa que diziam, olha, se fulano, beltrano e ciclano não trabalharem mais nesse tema, não tem mais combate à corrupção. Eu achava um desserviço ao país, porque o combate à corrupção e a improbidade administrativa não está vinculada a João, José e Maria. É uma determinação constitucional. Então, quem estiver nos cargos de fiscalização há de cumprir a Constituição. Não é João, José e Maria que vão, não é, combater a corrupção. Ela teve o seu papel, levantou o tema da corrupção mais abundantemente, não é? Mas acho que ultrapassou certos limites. E porque ultrapassou limites, teve depois o contra-limite, que, enfim, que nós todos conhecemos, né?